Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, a mais um encontro de estudos na sexta-feira à noite, às 21h30, para o estudo da mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec. Vamos trazendo aqui nossos companheiros, André Sobreiro, querido amigo de Severínia, muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Deja, boa noite, Henri, boa noite a todos. Cá estamos para mais um estudo. Que bom. Henri Neto, meu querido amigo da Paraíba, seja bem-vindo de volta. Ele esteve ausente aí durante 2 semanas, por razões de trabalho, de falta de energia, etc., mas felizmente está de volta conosco aqui na noite de hoje. Nós já íamos descontar do salário dele, mas ele voltou. Você sabe que isso aí dá justa causa. 3 faltas seguidas dá justa causa, né? Henri, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos vocês. Boa noite, André, Dejaí. Feliz de estar aqui de volta e vamos estudar Kardec. A prece é sua. Pode emendar, por favor, Henri. Pois não. A todos que estão nesse momento ligados ao estudo sério das obras fundamentais, a aprendizagem do Espiritismo, essa filosofia maravilhosa que nos ensina, que nos mostra o caminho do aperfeiçoamento moral. Essa é a principal função do Espiritismo, mudar o espírito de dentro para fora. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com os nossos colegas estudiosos da doutrina, neste momento em que eu peço aos anjos guardiões e a todos aqueles espíritos, bons espíritos, que se aproximam daqueles que estão querendo um estudo sério. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Repetindo, sejam todos muito bem-vindos. Um grande abraço. Nós vamos, como sempre aqui, agora no começo, agradecer aos canais que dão publicidade a esse estudo. Canais YouTube do Centro Espírita Dona Rosa, Livraria Espírita Rio Preto e fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, todos os 3 aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eu também quero fazer um agradecimento especial aí a todas as pessoas que fizeram referências elogiosas aí ao trabalho nosso de ontem à noite, juntamente com o Eric. Mas faz parte agradeço pela atenção, pela gentileza. Eu vou trazer aqui essa folha inicial, então, que é a folha de abertura, como sempre, onde a gente pode ver que nós estamos no nosso 12º encontro para estudo desse assunto da mediunidade curadora. E eu quero sempre enfatizar, que eu acho que é muito importante, nós estamos fazendo esse estudo com base unicamente nas obras de Allan Kardec. Não tem nada diferente aqui. Estamos procurando trazer todos os textos de Kardec, todos não vai ser possível, mas vamos trazer uma boa parte dos textos de Allan Kardec e, de preferência, bem escolhidos, aqueles que melhor espelhem, que melhor traduzam o pensamento do codificador sobre esse tema tão importante. Henri, vamos dar início, então. Hoje a gente está começando esse caso aqui. Fica contigo, meu amigo. Revista Espírita, dezembro de 1866. O príncipe de Orleans, médio curador. Tá certa a pronúncia, deixa aí. Orleans. Sexta-feira passada, Henri, sexta-feira passada eu e o André fizemos um acordo aqui. Nós não vamos pronunciar esse nome, tá? Nós vamos fazer qualquer malabarismo. Coloca o príncipe.
o príncipe, Vamos lá. cara aí. Exato. A mediunidade curadora está na ordem do dia, e tudo quanto se liga a esta questão oferece o interesse de atualidade. Transcrevemos da Veritat de Lyon, de 21 de outubro de 1866, o artigo seguinte sobre as curas do príncipe, né, que nesta oportunidade fizeram grande sensação. Se, sobre certos pontos, não compartilhamos todas as opiniões de seu principal redator, o Sr. A.P., não deixamos de reconhecer que, por suas laboriosas pesquisas, ele presta à causa um serviço real que todos os espíritas sérios apreciam. Com efeito, provar que a doutrina espírita atual não é senão a síntese de crenças universalmente espalhadas, partilhadas por homens cuja palavra tem autoridade e que foram nossos primeiros mestres em filosofia, é mostrar que ela não se assenta sobre base frágil de opinião de um só. Fundamental que está grifado aqui é mostrar que ela não se assenta sobre base frágil da opinião de um só. Por que Kardec o tempo todo na obra dele fala disso, que a doutrina espírita não é feita de opinião de um espírito e nem de um médium, porque uma opinião pessoal é uma opinião pessoal. Agora, quando você tem vários espíritos falando a mesma coisa, você tem várias opiniões pessoais convergindo para aquela situação, aí já é diferente. Porque uma opinião pessoal pode estar errada, como frequentemente está, e se torna uma base frágil. O que seria a base forte que é a doutrina? A doutrina ela é baseada na opinião de vários espíritos superiores. Então, esses espíritos que Kardec faz uma varredura, que criou o método do controle universal, é que dá uma solidez. E neste artigo ele vai começar a falar sobre esse caso, né, que a gente vai estudar aqui, e ele mostra a opinião o artigo do jornal falando, e aí ele começa a falar os argumentos e citar algumas coisas. Eu vou deixar com vocês agora. Beleza, André, quer comentar? Como sempre, no começo do texto, ele vai caracterizar o caso, né? Vai dizer que esse caso sai da Vérité de Lyon, um jornal, creio eu, né? Outubro de 66. Vai falar que são curas de um príncipe aí, cujo nome eu não ouso pronunciar para não passar vergonha. E é o que o Henri falou, né? Lá no final, a parte grifada, foi muito bem grifada por você, quando ele diz que a doutrina espírita atual não é senão, ou seja, é a síntese das crenças universalmente espalhadas, partilhadas por homens cuja palavra tem autoridade e que foram nossos primeiros mestres em filosofia. Então, veja que ela vem sintetizar e filtrar, eu gosto muito desse termo, todo o conhecimento filosófico e transcendente, né? Que estudava e se referia à alma, às leis da alma, e vem sintetizar isso tudo, filtrar para ficar só com a verdade, né? Que é óbvio que cada religião, cada filosofia está pautada no conhecimento trazido por alguém. Muitas delas, inclusive, não se sustentam, né? Tem como líder lá um pseudo-sábio, um guru. Então, é a função da doutrina espírita fazer essa filtragem para que a gente fique só com a verdade. É como o Henri diz, né? A resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos, segundo Allan Kardec. Maravilha. E é isso mesmo, né? Mostrar que ela não se assenta sobre a base frágil da opinião de um só. E aí é um só em tudo, quer dizer, um só espírito, uma só pessoa, sabe? Porque na época também tinha aquela coisa que ele está pretendendo aqui, talvez, enfatizar um pouquinho mais, que se alguém, por exemplo, duvidasse ou não concordasse com determinados pontos, achando que a doutrina era dele, Kardec,
não acreditasse nos espíritos, por exemplo, enfim, era também um lado para o qual se podia puxar um apoio. Tem gente que está falando aí que isso aí já está não sei aonde, que não sei quem já falava isso, que não sei quem já falou aquilo. Sim, muitos desses princípios defendidos pela doutrina espírita, por serem universais, por serem eternos, por serem leis divinas, foram defendidos em diversas épocas, em diversos lugares, por pessoas eminentes. Muitos deles, né? Não vou dizer todos, né? O que vem, segundo Kardec, não tirar o mérito dela, mas pelo contrário, porque ela veio consolidar um conjunto de princípios que tem uma tradição nobre, digamos assim, uma tradição de credibilidade, né? Bom, André, pode prosseguir? Sim. Jamais compreendemos que homens de bom senso tenham podido concluir contra o espiritismo moderno, que ele não é o primeiro inventor dos princípios que proclama, ao passo que aí está precisamente o que constitui uma parte de sua força e deve credenciá-lo. E uma grande verdade saiu de todos os detalhes, todas os detalhes? Tá errado aí. Nenhuma grande verdade saiu em todos os detalhes do cérebro de um indivíduo. Todas, sem exceção, tiveram precursores que as pressentiram ou as entreviram em algumas partes. O Espiritismo tem a honra, pois, de contar os seus por milhares, e entre os homens mais justamente considerados. Pô-los à luz é mostrado um número infinito de pontos pelos quais ele se liga à história da humanidade. A gente pode lembrar que, inclusive, né, a própria definição de Allan Kardec do espiritualismo, salvo engano, no vocabulário lá no livro dos médiuns, e o livrinho que antecedeu o livro dos médiuns, me fugiu o nome. Instruções práticas. As instruções práticas, né? Os dois têm vocabulário. E quando Allan Kardec diz que o espiritualismo é a base de todas as religiões, a gente não pode pensar no espiritualismo como uma crença recente. Embora ele vá se renovando, vá amadurecendo, e eu tenho uma opinião muito particular, e costumo dizer que o espiritismo é a filtragem, né? O ápice da maturidade do espiritualismo. Mas muitas dessas crenças são comuns há muito tempo e a muitos povos, né? Então, o espiritismo vem sintetizar isso aí tudo, filtrar, e aí é o que Kardec diz, né? Os homens de bom senso nunca desmentiram o espiritismo, eles só pregaram em parte aquilo que o espiritismo veio confirmar depois. E quando ele fala de precursores, nós temos que lembrar que Sócrates veio antes de Jesus e trouxe uma doutrina muito parecida, tanto que Allan Kardec traz, em resumo, essa doutrina para o Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, na introdução número 4. E lembremos também do processo das 3 revelações, onde uma é precursora da outra. Moisés traz nos 10 mandamentos o germe da lei. Jesus amplia a doutrina espírita, vem e amplia o que Jesus tinha feito. Então veja que não tem nenhuma grande novidade. A cada revelação acontece um processo de expansão, né, meninos? Perfeitamente. Henrique, quer comentar? Sim, aproveitando o que o André falou, que é fundamental, a gente não pode esquecer. André foi muito feliz. Quando falou o seguinte: chega Moisés, Jesus ampliou, né, quer dizer, ele avançou, o Espiritismo avançou mais ainda. Isso, conhecimento, e todos não se contradizem, eles seguem os princípios. E Kardec fala também, no Livro dos Espíritos, né, André, que primeiro a pessoa tem que se tornar espiritualista e depois espírita. Isso é fundamental, porque às vezes você pega um materialista
ele não vai se tornar espírita de uma hora para outra. Ele tem que primeiro acreditar que existe alguma coisa, que é o espiritualismo, né? Algo além da matéria, para depois se tornar espírita. Isso é importante também, que eu acho que ele quer dizer aí, né? Que ele quer dizer. E como o Djaí tocou lá atrás, os filósofos, os próprios Sócrates, que é um dos espíritos que faz parte da composição, né? Dos espíritos superiores, Platão também, disse, como o André falou, falaram as doutrinas dele, a época deles, e que os princípios também obedecem. Quer dizer, quando as pessoas falam, como o Zé falou, que um falou lá atrás, é porque é a mesma. Não é que falou, é porque isso já existia na história da humanidade. E o que Kardec e os espíritos fizeram dialogando foi pegar e sintetizar, e colocaram a modernidade em cima disso, né? Exatamente isso. Então, isso é que está o avanço que o André falou, né, André? Cada uma veio à sua época com a capacidade dos espíritos entenderem. E a última, que agora no século XIX, onde o homem já estava com a ciência já amadurecida, veio ampliar mais ainda o conhecimento. Deu uma travadinha, não? Vamos voltar aqui. Está travando para vocês ou não? Pouquinho. Está travando para vocês? Está travando ou não? Tá. Pouquinho. Tá, continua aí que eu vou trocar para o celular para ficar estável. Falou. O Kardec continua, então, aqui nessa introdução que ele está fazendo, né? Para comentar essa questão, ele ainda fala mais isso aqui, ó. Ele fala, não é possível, né? É difícil entender que homens de bom senso usem contra o espiritismo o argumento de que ele não inventou os espíritos, a reencarnação, o perispírito, que já eram todas ideias existentes. Muitas pessoas da época queriam usar contra o espiritismo argumentos desse tipo. E é isso que o Kardec está querendo mostrar. Ele fala, eu acho incrível que homens de bom senso façam isso. Porque isso, ao contrário de diminuir a força do espiritismo, vem constituir uma grande parte da sua força e vem credenciar o espiritismo. Porque mostra que ele se baseia em princípios bem fundamentados, solidamente fundamentados. Que os espíritos consagraram como verdades. Havia muitas coisas que os antigos haviam falado que o espiritismo não confirmou. Não é dizer, mas então tudo aquilo que falaram no passado, o espiritismo juntou, construiu um conjunto de princípios e mandou ver. Não foi nada disso. Aproveitou aquilo que era consistente, aquilo que era verdadeiro. Então, não, é lógico que o espiritismo não inventou o espírito, não inventou a imortalidade da alma, não inventou o perispírito, não inventou a reencarnação. Por quê? Porque são todos princípios fundamentados em leis naturais. E assim sendo, de uma forma ou de outra, sempre houve quem cresce, quem comentasse, quem falasse acerca disso. O que o espiritismo veio fazer, e eu tinha pegado aqui agora há pouco uma observação do Zé Ricardo, que é mais ou menos isso. Ó. Ele inaugurou o espiritismo filosófico. O que ele faz? Com todos esses princípios, o espiritismo apenas junta todos eles, constrói um corpo doutrinário sólido, consistente, coerente, né? Com aquela confirmação que a gente conhece do método de controle universal do ensino dos espíritos, onde não ficava na opinião de um ou de outro, confirmavam-se as coisas aqui, acolá, médios diferentes, etc., etc., de maneira que aqueles princípios que eram verdadeiros, eles foram confirmados. Acabaram todos eles sendo confirmados. Havia outros que, por não serem verdadeiros, não foram trazidos para o espiritismo. Havia muita coisa de superstição, de crenças antigas, etc., etc., que não estão no corpo doutrinário do espiritismo. Então tá. Mais algum comentário aí, parceiros? Não, tranquilo. Então, sigamos agora, vem para mim, né? Mas
em parte alguma, encontra-se o espiritismo completo. O que está dizendo aqui, basicamente, é o seguinte: um falou uma coisa, outro falou outra, você encontra uma coisa esparsa acolá, outra coisa acolá, mas em nenhum lugar você encontra tudo do jeito que está no espiritismo. Elas estão espalhadas. Havia essas crenças, alguém acreditava nisso, alguém acreditava naquilo, alguém levantou tal hipótese, etc, etc. Mas em nenhum lugar, em nenhum filósofo, em nenhuma dessas filosofias antigas, você vai encontrar o espiritismo completo da forma como ele está aí. Esse corpo doutrinário, essa estruturação que está aí, ela é de 1857, 1860, com a construção do espiritismo. Ele fala assim, em parte alguma, o melhor dizer, isso aqui é um erro de tradução, o melhor seria dizer em parte nenhuma encontra-se, porque isso aqui é uma negação. Em parte alguma encontra-se o espiritismo completo. Se você inverter e falar assim, em alguma parte encontra-se o espiritismo completo. Não é isso que ele está querendo dizer. Pelo contrário, ele está negando. Então em parte nenhuma encontra-se o espiritismo completo. 2 pontos. Sua coordenação em corpo de doutrina, com todas as suas consequências e suas aplicações, veja bem, vamos ler com calma esse texto aqui, que ele é interessantíssimo. Sua correlação com as ciências positivas é uma obra essencialmente moderna. Mas por toda parte encontram-se os seus elementos esparsos, misturados a crenças supersticiosas, de que foi preciso fazer a triagem. O que eu estou falando desde o começo? É isso. Se reunissem as ideias que se acham disseminadas na maioria dos filósofos antigos e modernos, nos escritores sacros e profanos, os fatos inumeráveis e infinitamente variados produzidos em todas as épocas e que atestam as relações do mundo visível com o mundo invisível, chegar-se-ia a constituir o espiritismo tal qual é hoje. É o argumento invocado contra ele por certos detratores. Tá bom, mas foi assim que o espiritismo trabalhou? É o que ele pergunta. Foi assim que o espiritismo foi construído? Ele é uma compilação de ideias antigas? Não, não é uma afirmação. Você está perguntando de novo. Ó. Ele é uma compilação de ideias antigas rejuvenescidas pela forma? Não. Não. Ele saiu inteirinho de observações recentes. Mas longe de se julgar diminuído pelo que foi dito e observado antes dele, sente-se fortalecido e engrandecido. Eu adoro esses textos do Kardec, mas a gente percebe que eles têm que ser lidos com bastante calma, para a gente perceber as nuances, as sutilezas aqui e ali, pegar, capturar direitinho o sentido daquilo que ele está falando, porque senão não se compreende bem. Às vezes a gente lê uma coisa com entonação de afirmação e, na verdade, é uma pergunta que ele está fazendo. Ele está fazendo uma contestação. Quando ele fala assim, se reunissem as ideias que se acham disseminadas por aí tudo, que disseram os filósofos, etc., escritores, sacros e profanos, se reunissem todos os fatos inumeráveis, infinitamente em todas as épocas, que atestam as relações do mundo visível com o mundo invisível. Se você fizer tudo isso, você constrói o espiritismo do jeito que ele está aí. Aí ele vai dizer, é assim? Isso é verdade? Não. O que ele fala é o argumento invocado contra ele por certos detratores. Foi assim que o espiritismo foi construído? Não. Foi de uma forma inteiramente diferente, como todo mundo conhece a forma de construção da ciência espírita. André? Nessa parte do texto onde ele fala que
vários pensadores pegaram partes, né? Por isso que ele encerra aqui, ó, em parte alguma encontra-se o espiritismo completo. Então, Jesus trouxe o espiritismo completo? Não tinha como. Moisés trouxe? Menos ainda. Aí eu me lembrei que eu já ouvi mais de um estudioso de Kardec dizer que René Descartes chegou a pegar uma parte importante e trouxe uma parte muito boa num livro chamado As Paixões da Alma. Há quem diga que esse estudo é importante, porque para entender as paixões, como Kardec nos ensina, o Livro dos Espíritos, em outros pontos, né? René Descartes conseguiu pegar a teoria, pegar a ideia, você vê, e 2 ou 3 séculos antes de Kardec. Ele já trouxe alguma coisa sobre as paixões da alma. Então veja que René Descartes pegou um ponto, Sócrates pegou outro. Mas em nenhum deles você vai ter a doutrina completa. O que ele fala aqui, ó. Mas por toda parte encontram-se os seus elementos esparsos, misturados a crenças supersticiosas de que foi preciso fazer a triagem. Então, até onde eu sei, se isso for verdade, René Descartes conseguiu pegar só as paixões. Outro autor pode ter pego um outro ponto, mas a doutrina completa é com Allan Kardec e o seu método, né, eu vou usar o mesmo termo que ele usou aqui, com o seu método de triagem, né, primeiro pautado na lógica, no bom senso e na concordância com o que já estava bem estabelecido, né, com os pontos positivos já bem estabelecidos, e esse é o sentido de positivo, né, bem estabelecido, bem comprovado, não confunda com o positivismo de Augusto Comte, e depois com a filtragem das comunicações dos espíritos, tá? Henri. Então, e é nessa hora que eu vejo a grande atuação de Kardec como espírito superior, cuja missão foi fazer isso. Foi nesse diálogo com os espíritos e usando o seu próprio método, né, de controle universal, construiu junto a eles essa doutrina que é uma doutrina que estuda as consequências morais dos fenômenos que até então se apresentavam, e alguns até na Bíblia, alguns fenômenos espíritas que na época não eram estudados e eram colocados no sobrenatural, uma coisa que nós não entendíamos. E aí você vê a grande diferença do espiritismo que Kardec criou na França com os espíritos, do espiritualismo moderno, os americanos, que Kardec chama de escola americana, que até hoje continua ainda estudando os fenômenos, estudando os médiuns, profissionalizar os médiuns, diferente do espiritismo, que se preocupa com as consequências morais que faz com que a gente tenha a crescer, que é o principal objetivo do espiritismo, fazer o espírito, né, crescer moralmente, fazer o estudo de si mesmo e tudo aquilo que tem no trabalho. Estou falando isso porque tem gente que transforma Kardec num mero secretáriozinho, diz que ele foi apenas um codificador, que não, o espírito superior teve muito mérito todo esse processo, como o Jair falou, os textos dele, você tem que ler com calma, você tem que meditar e refletir. Você não pode ler Kardec como se estivesse lendo um romance, então um livro, não. Você tem que ler, parar, pensar, refletir. Porque dentro desses textos você encontra muitas coisas importantes. Ler Kardec não é ler e simplesmente é estudar. E de preferência voltar, ler de novo e refletir. Porque não podemos esquecer que foi um grande professor de crianças e foi ele escolhido pelos espíritos para que chegasse essa nossa informação. E é tão assim bom, né, a gente ter essa doutrina feita, chegar só lá ler. E Kardec não tinha nada, ele partiu ele inclusive era cético no começo. Então eu não deixo nunca de admirar Kardec por conta desse ponto. Ele saiu do zero e que fez tudo isso junto com os espíritos. E foi muitíssimo bem assessorado. Espíritos superiores, Erasto, Sócrates, Platão. E
próprio Kardec em si, né? Também que tem uma bagagem grande. Maravilha. Só um instantinho, deixa eu voltar. André, só para precisar, pesquisei aqui, também não lembrava com exatidão. René Descartes nasceu no finzinho do século XVI, mas o trabalho dele foi no século XVII. Então a gente tem aí 2 séculos antes de Kardec, bem assim, bem colocados, né? 2 séculos antes. E é uma obra, dizem, aí o próprio Cosme fala constantemente dessa obra do Descartes, Paixões da Alma, né? Ele recomenda muito essa obra, ele se fundamenta muito nela, e ele, como filósofo, digamos assim, é alguém apto, melhor do que eu, pelo menos, a falar sobre esse assunto, né? Vamos voltar para o Henri? Voltemos ao nosso assunto, do qual nos desviamos um pouco, sem o querer, mas talvez não sem utilidade. O espiritismo moderno não descobriu nem inventou a mediunidade curadora e os médios curadores, como também não descobriu nem inventou outros fenômenos espíritas. Considerando-se que a mediunidade curadora é uma faculdade natural subordinada a uma lei, como todos os fenômenos da natureza, ela deve ter se produzido em diversas épocas, como constata a história, mas estava reservada ao nosso tempo, com o auxílio das novas luzes que possuímos, dar-lhe uma explicação racional e fazê-la sair do domínio do maravilhoso. O príncipe de nos oferece um exemplo tanto mais notável por tratar-se de fatos que se passaram antes que se cogitasse do espiritismo e dos médios. Eis o resumo dado pelo jornal La Vérité. Então, gente, é muito interessante o que está sendo gravado. Estava reservado ao nosso tempo. Por quê? Como o André falou, Moisés chegou num tempo que a humanidade ainda estava muito embrutecida. As pessoas, os espíritos encarnados naquela época só acreditavam muito na força. Então, se dominava muito pelas guerras. Então, era uma outra época. E os espíritos os encarnados embrutecidos, precisavam dessa lei forte de Moisés, esse negócio dizendo, olha, não, é uma lei mosaica com força. Quando chega Jesus, olha, não vim modificar a lei de Moisés, não. Só que Jesus colocou, amai-vos uns aos outros, colocou Deus como Pai, e não aquele Deus vingativo. Isso já avança. Porque as pessoas da época estavam precisando disso e avançaram também na mentalidade. Só que o século XIX, o século das luzes, foi um século extraordinário, né? A gente não pode esquecer muita literatura, muita filosofia, muita ciência, muita engenharia feita no século XIX, a gente usa até hoje. Foi um século fantástico de descobertas, e você tinha toda uma efervescência de ciência, de querer descobrir, de querer... Isso tem que ser, é isso que ele fala, reservado ao nosso tempo. Então, nessa época, os espíritos encarnados estavam preparados para receber essa mensagem. E foi aí que foi colocado e foi feito esse diálogo. Se o espiritismo tivesse surgido, por exemplo, na Idade Média, como o próprio Kardec fala na Revista Espírita de 58, logo no começo, ele não aconteceria, ele nem chegaria, ele era engolido pela igreja, na época dominante, a Inquisição. Então não tinha sentido. Então chegou a hora certa e o espiritismo chega na França, né, no país que a gente não pode esquecer, o berço da Revolução Francesa, foi o começo da Era Moderna, né, que até divide essa história, e pegou um país, né, depois de guerras napoleônicas, onde tinha essa querer saber, o racionalismo em cima de tudo. Massacrados pela igreja, né, e a Revolução acabou com a igreja, os europeus, o pessoal daquela época, porque naquela época, a gente também tem que entender que era diferente de hoje. Estados Unidos era uma colônia, não existia. O mundo era centrado na Europa. A gente tem que entender isso. E os europeus, né, com todo o estudo, todos estavam preparados para fazer isso.
Só que tem um detalhe interessante. A gente está ainda estudando aqueles que estudam Kardec estão tentando aprender coisas que ele fez há 160 anos atrás. Pensem nisso, isso é importante. Coisas que Kardec fez há 160 anos, nós ainda estamos aprendendo hoje. Olha o avanço dessa revelação que é o Espiritismo. Olha como ela avançou na época, que até hoje a gente está querendo entender. André? Podemos nos lembrar, gente, que o próprio Jesus, né, quando Kardec diz assim, não descobriu, nem o Espiritismo moderno não inventou, nem descobriu a mediunidade curadora e os médiuns curadores. Embora não fosse médium, segundo Kardec, Jesus fez curas. O Zoavo, esse príncipe dessa cidade que eu vou chamar de Três Pontinhos, não é o primeiro nem o último médium de cura. É lógico que a coisa vem acontecendo, né? O Espiritismo vem entender o que já acontecia e colocar isso em bases sólidas, né? Em bases racionais, entendendo a existência da alma, a alma manipulando o fluido como sendo esse agente, né? de ação dos bons ou dos maus pensamentos, né? Das boas ou más intenções, das boas ou más, dos bons ou maus sentimentos, né? E é óbvio que a cura, ela advém de bons pensamentos, bons sentimentos, somado à ação dos espíritos, senão não haveria a mediunidade em si, né? Mas isso aí estaria reservado ao tempo de Kardec, por quê? Porque a ciência havia avançado, como o Henri disse, né? Da Idade Média, por exemplo, né? Agora, a gente não pode lembrar, a gente não pode esquecer. Se a doutrina espírita não tinha como surgir na Idade Média, que seria engolida pela igreja, se não podia surgir no ápice do materialismo, que ia bater de frente com a academia, e academia, gente, é universidade, tá? Acadêmicos são pesquisadores, professores universitários. Não vai pensar aí na época de Kardec, academia e nego puxando ferro. Se não podia surgir nessa época, a doutrina não surgiu, mas os fenômenos aconteciam. Então, na Idade Média, tinha espiritismo? Não, mas tinha espírito se manifestando e tinha cura. O próprio Mesmer, desconsiderando a ação dos espíritos, conseguia fazer curas através do magnetismo. Então, a coisa vem acontecendo há muito tempo. A gente não pode negar isso, que o espiritismo fez, e aí o trecho grifado do Deja aqui traz isso muito claro para a gente, dar essa base sólida de conhecimento, tirando do domínio do maravilhoso, usando as palavras de Kardec aqui. Lembrando que aqui maravilhoso é no sentido de sobrenatural, de milagroso. Porque como foi dito, se eu não me engano pelo Deja, como esse príncipe dos três pontinhos aí, ele advém da igreja, isso aí vai ser chamado de milagre. O que o espiritismo faz? Tira da conta do milagre, coloca na conta, vamos dizer assim, de um fenômeno natural, por entender a existência da alma e a manipulação dos fluidos através do pensamento. Maravilha. Pois Peraí, deixa eu voltar ao texto. Ver se tem mais alguma coisa. O pessoal já comentou aí, né? Na sequência da ponderação, como não podia deixar de ser, dentro de todo aquele conjunto de coisas que ele fala que sempre existiram, que o Espiritismo não inventou nem nada, tá essa questão da mediunidade. Sempre houve mediunidade. Não inventou também a mediunidade, o Espiritismo. Desde que houve homens, houve mediunidade. E não inventou também médiuns curadores. Eles existiram desde há muito tempo que se observam fenômenos desse tipo, né? Agora, compreender, como o André acabou de fazer a análise, praticamente o Henri também, completa do assunto, compreender isso, separar o supersticioso da realidade,
tirar o caráter de milagroso, daquilo que sempre essas coisas vêm envolvidas numa aura de milagrosa e tal, esse foi realmente um trabalho realizado pelo Espiritismo. Tirar na medida em que explica, porque você tira alguma coisa, tira de alguma coisa o caráter de sobrenatural, à medida que você prova que essas coisas são provocadas por leis naturais. Estando enquadradas em leis naturais, acaba a sobrenaturalidade. É que fazê-la sair do domínio do maravilhoso. O André e o Henri já explicaram perfeitamente bem. André, esse volta para você, então. Vamos lá. No ano de 1829 veio a 3 pontinhos também, cidade considerável da Baviera. Não vou arriscar, não. Um santo sacerdote, o príncipe de 3 pontinhos também. Enfermos e doentes iam pedir-lhe para obter do céu a sua cura, o socorro de suas preces. Ele invocava sobre aqueles as graças divinas, e em breve se viu um grande número desses infortunados curados de repente. O rumor dessas maravilhas repercutiu longe. A Alemanha, a França, a Suíça, a Itália, uma grande parte da Europa tiveram notícia. Numerosos escritos foram publicados, que perpetuarão sua lembrança. Entre os testemunhos autênticos e dignos de fé, que certificam a realidade dos fatos, basta aqui transcrever alguns, cujo conjunto constitui uma prova convincente. Então, aqui Kardec continua fazendo a sua caracterização. Aqui está entre aspas, é trecho do jornal lá? Aqui ele fala assim, ó, onde a gente parou ali, ó, eis o resumo dado pelo jornal La Vérité. Tá? Então, aqui já é o trecho do jornal, né? Vamos dizer assim. Mas Kardec cita esse trecho com muita sabedoria, porque ele tem trechos importantes aqui. Uhum. Principalmente, o que mais me chama a atenção é esse último, onde ele fala, entre os testemunhos autênticos e dignos de fé, que certificam a realidade dos fatos. Basta aqui transcrever alguns, etc, etc. Então, veja que Kardec está sempre preocupado em buscar informações para saber se o fato existiu realmente. E muitas vezes, quando ele não consegue chegar a uma conclusão, ele deixa em aberto, mas diz o quê? O Espiritismo nos mostra que é possível, a gente só não tem informações para dizer se aconteceu realmente. Ou então ele fala, não, segundo as leis que o Espiritismo nos apresenta, isso aí é superstição, isso aí não é possível. Aqui não, aqui ele caracteriza como entre os testemunhos autênticos e dignos de fé que certificam a realidade dos fatos. Então, Kardec, quando cita esse trecho do jornal, ele não cita à toa. Ele está pegando um trecho que comprova a realidade dos fatos para ele poder fazer uma análise direcionada a isso. Ele está fundamentando, começando uma fundamentação aí, né? Isso. Então, vamos lá. Henri. Eu queria chamar a atenção que o jornal não usa evoca, usa invoca. Existe uma diferença, né? Inclusive, ele fala de santos, graças divinas, ou seja, ele não vai falar de espíritos. É muito interessante, ele coloca invoca, em vez de evoca, né? E a Alemanha, gente, a Alemanha tem uma tradição de materialismo através do Kant muito forte, né? E é muito interessante você ter um caso desse na Alemanha, nessa época, onde o Kant era muito forte, o filósofo Kant, que tentou, através da racionalidade, contradizer o médium na época, né? Também Hans Kardec, o Swedenborg, que tinha visões, escreveu os livros, que depois Kardec evoca ele se redimir, diz que errou, mas o Kant queria
tentar provar a mediunidade do Swedenborg usando a razão e a lógica. Então, o povo alemão sempre foi muito assim, por conta de Kant, muito duro, e aí surge um caso desse lá. Então, isso deve ter causado um rebuliço muito grande para chegar ao ponto desse jornal chamar a atenção, né? E a gente sabe muito bem que os médios de cura são raros, né? São raros, e eles às vezes nem entendem, como está tentando mostrar aqui, que ele começou a fazer isso e sempre botando em graça, assim, foi um abençoado, né? Porque ele não tinha essa compreensão. E o médium curador, quando ele tem isso, a capacidade que ele tem. E a grande diferença, o próprio Kardec fala no Livro dos Médios, é que na Gênesis, lá no capítulo 14, que ele basta postar a mão, que é rapidinho o que acontece. Enquanto o magnetizador, ele tem que ficar horas e horas fazendo gestos e não chega nem perto do que um médium curador faz. A eficiência, né? Enquanto o magnetizador faz fluidos do próprio organismo junto com o espírito, o médium curador não, ele tem assistência espiritual. É diferente, é uma coisa muito mais... Quando o Kardec começou a estudar isso profundamente, viu que é muito mais eficiente, porque é a atuação direta de espíritos. E é exatamente isso que a gente está percebendo nesse príncipe aí. Ele não sabia o que estava acontecendo, e começou a acontecer, e isso na Alemanha, naquela época, chamou muita atenção, né? E o próprio Kardec fala que esses fenômenos, por isso que ele está tocando, né, gente? Que os fenômenos aconteciam, só que é uma coisa, né, de Jair André, você vê um fenômeno acontecendo, e você vai jogar aquilo, quando você não entende, você vai jogar aquilo logo para o fantasma, sobrenatural. E Kardec não. Ele falou, bom, está acontecendo isso, eu quero saber quais são as consequências disso. E ele sempre foi preocupado com isso, com estudar e ver o que a gente podia tirar como reflexões, voltando àquilo que eu falei. Então, é importante a gente ver que quando um fenômeno surge, como o caso desse que chamou, o Home, que é aquele médico também, tem um motivo, né, gente? Tem um motivo, é para chamar atenção. Por isso que o momento na época estava propício, né, André de Jair? Esses fenômenos foram muito mais fortes, foi mundial, não foi negócio. Começou nos Estados Unidos, começou a acontecer as mesmas diretas, tudo. E quer dizer, estava o ambiente propício para isso. As pessoas, foi despertado nas pessoas a curiosidade. Então, onde tinha um fenômeno, Kardec ia, estudava, e aí ele juntou tudo isso e, junto com os espíritos, fizeram a doutrina. Ok, deixa eu dar uma olhadinha nesse texto aqui. Bom, aqui ele começa a fazer um recortezinho da publicação da revista, e é interessante notar realmente que foi bem antes do advento, algumas décadas, né? Antes do advento do Espiritismo, que ele começou a produzir esses fenômenos lá nessa cidade aí da Alemanha, porque Baviera, todo mundo sabe, é uma região da Alemanha, né? E ele era da igreja, isso fica bem configurado na narrativa. É importante fixar essas informações. E acontecia que enfermos e doentes iam lá, e ele já começa a reportagem, o texto da revista diz que o príncipe, como é que ele agia para esses casos, né? Ele pedia para aquelas pessoas as graças divinas, ou seja, ele orava. Até aqui, o que se sabe é isso, né? Ele orava. E a coisa se espalhou, porque muitos deles acabaram sendo curados de repente, como está aí no texto, né? E aí a coisa foi se espalhando, foi repercutindo. Como era uma autoridade da igreja, sempre a coisa vai aparecer com caráter de coisa boa, de milagre, coisa santa e tal. Como a gente viu o Kardec comentar naquele caso anterior, do Zuavo lá, que as curas do Zuavo eram atribuídas ao diabo. Porque essas aqui são atribuídas a Deus, são coisas santas, mas aquelas não, aquelas eram do diabo, que é uma coisa que fica bastante clara, né? A maneira como a influência da igreja se processava, né? O que ocorria lá dentro era coisa santa,
Mas se ocorresse fora da igreja, mesmo que fosse uma cura, mesmo que fosse uma coisa boa, que trouxesse o bem, era do diabo, né? Ah, muito bem, André, fica à vontade aí. Você selecionou algum texto para a gente comentar? Tem algumas perguntas aqui que eu acho interessante a gente comentar. Pode trazer. A Mônica pergunta se o médium possui somente um tipo de mediunidade. Bom, o próprio exemplo de Chico Xavier, ele já prova que não é assim. E lembrando, gente, embora a gente não concorde com muita coisa que foi veiculada pelas mãos de Chico Xavier, né, o texto de determinados espíritos, ninguém desconsidera a pessoa Chico Xavier. E o médium também, tá? Mediunidade extraordinária. O que a gente discute é alguns conceitos que são veiculados através da mediunidade do Chico. Então, o próprio Chico mostra que ele tinha mais de uma faculdade mediúnica. Era psicofônico, psicografava, segundo relatos, tinha uma vidência assim bem caracterizada. Então, o próprio Chico, eu acho que é uma prova de que não é bem assim. O médium pode trazer mais de uma faculdade, sim. Querem complementar? Não, é isso aí mesmo. O Chico é um exemplo, acho que é o melhor exemplo. E foi bom o André falar isso, porque a gente está aqui criticando, não é Chico Xavier, é o que saiu da mediunidade dele, ou seja, os textos, né? Eu também concordo com o André, porque tem gente que, além de criticar, diz que não foi mediunidade. Eu discordo, eu acho que mediunidade sim, foi mediunidade e muita mediunidade, né? E você veja que ele esteve numa situação muito difícil, porque ele era católico e não entendia o que acontecia, né? Então, logo no comecinho. Então, volto a repetir o que o André falou, nós não estamos aqui falando mal da pessoa. A gente tem que dividir, separar isso, porque muitos falam que a gente fala mal do Chico. Não, a gente fala mal, a gente separa. É bom que separar. O médium, como o Kardec fazia, Kardec separava o médium do que era a comunicação do que saía do médium. Então, isso sim tem que ser analisado. Isso. Porque os espíritos usam o médium. É isso que a gente está tentando falar, e é justamente se você colocar o médium dentro do maravilhoso, dentro de uma coisa santa, dentro de uma coisa sagrada, ele fica igual um papa. Tudo que ele fala é lei. Mas a gente não pode esquecer que não é ele, é o espírito que está falando. Então, o espírito, a gente tem sim que analisar, tem sim que criticar, e se ele não estiver falando coisas que não batem com os princípios espíritas, que distorcem os princípios espíritas, que só estão dentro das obras de Kardec, tem sim que se falar, que se tem que criticar e dizer que está errado, porque muitos podem cair dentro de uma mistificação, seguindo esses textos. Então, foi muito feliz o que o André falou, eu queria retificar. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, porque as pessoas confundem, né pessoal? O que a gente fala criticando os livros mediúnicos, a gente fala, tá falando de Chico. Não, não estou falando de Chico, não. Eu estou falando dos livros e de todo o texto. Eu critico o texto, não critico pessoas, eu critico textos. Henri, essa separação a qual você se refere aí, nós sabemos perfeitamente fazê-la, creio eu, porque nós não estamos dominados pela idolatria. O que se percebe dentro do movimento espírita, e a gente pode falar isso acerca de muitos líderes espíritas, chamados líderes, entre aspas, porque o espiritismo não tem líder, não tem nada disso, né? Mas entre espíritas mais proeminentes, oradores famosos, etc., que são todos fãs incondicionais de Chico Xavier, o que a gente percebe na atitude de muitas dessas pessoas é uma idolatria pelo médium que constitui uma espécie de cegueira. Então, isso os torna incapazes de fazer essa separação que a gente consegue fazer. Essa é a minha opinião. André, você quer voltar ou vai pôr mais alguma coisa aí? E a Fabiola pergunta também,
Como sei se tenho o dom da mediunidade? Fabiola, até onde nós sabemos, isso os meninos talvez complementem o que eu vou falar, ela se mostra naturalmente, tá? E uma coisa que dá para dizer para você muito tranquilamente, que saber se você tem ou não, não é o que o movimento espírita tem feito. Qualquer pessoa com desequilíbrio emocional tem sido enfiada em reunião mediúnica aí, como se fosse médium. E desequilíbrio emocional não é sinal de mediunidade. Aliás, não existe nenhum sinal conclusivo, tá? O que Kardec sugere? Sente-se confortavelmente num ambiente que tenha recolhimento, ou seja, onde você estiver sozinha, faça uma prece, evoque o seu anjo guardião e veja o que acontece. Tá? Se houver mediunidade, você vai perceber algumas coisas e já vai controlando o fenômeno, para não deixar a coisa passar. Apesar que se for realmente seu anjo guardião, ele não vai fazer nada de errado. Tá? Também pode ser feito em grupo. Se você tiver aí na sua cidade uma casa espírita e tiver lá uma reunião mediúnica bem coordenada, você pode procurar a casa espírita e buscar essa assessoria junto ao dirigente da reunião mediúnica. Tá? Mas uma coisa que não pode ser feita é o que o movimento faz de uma forma geral, é sair socando gente em reunião mediúnica à torta e à direita. Meninos, complementem, por favor. Henri. Eu queria aproveitar o que a André está falando, que é muito importante. Eu passei 5 anos em reuniões mediúnicas e aconteceu um fato com a gente muito complicado. Um rapaz até trabalhou comigo por um ano, a gente não sabia, né, inclusive. Ele, antes de entrar, né, ele tomava remédios e não disse para ninguém, viu, André? Aí ele foi para na reunião e passou-se muito tempo as pessoas ainda acreditando que ele era médio, até que ele surtou. Né? E nós tínhamos no grupo uma psicóloga, uma psiquiatra no grupo, né? E, viu, Jair, elas conseguiram ver na hora o surto, né? Tanto é que foi ministrado o remédio e o rapaz entrou em sono rapidinho. Quer dizer, a gente também não pode. Não é que isso é uma lei, mas a gente vê que alguns fenômenos, né, de possessão, por exemplo, você pode aplicar o remédio que for, mas a pessoa não. Porque é espiritual. A diferença é essa. Mas, como o André falou, é difícil. Hoje em dia o pessoal bota. Chegou um cara, né, André, meio esquisitão, bota lá dentro da reunião achando que vai melhorar. E pode complicar muito a situação, entenderam? Tem que ter esse cuidado. Agora, não sei se vocês perceberam, mas André falou de evocação. Evoca o anjo guardião. Isso é o controle que não tem hoje em dia. Fica a comunicação espontânea. Coloca ele aí, né, André? Vamos esperar o espírito. Tem que ter controle, gente. Se não tiver controle nisso, pode ser sério o que vai acontecer, entendeu? Então as pessoas ficam brincando. Às vezes a pessoa tem uma bipolaridade, às vezes a pessoa tem um problema. E o pior que aconteceu com esse rapaz, porque ele vinha tomando remédio, pessoal, e deixou de tomar. Porque achava que os espíritos iam curá-lo. Vocês já imaginaram a situação, o que aconteceu? É sério. É sério. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque pode ter coisas sérias. E reunião mediúnica é sério, né, Jair? Não é uma brincadeira. Tem que estudar muito para a gente chegar para esse ponto. Para fazer uma reunião mediúnica tem que ter conhecimento. O local não é tão importante, a não ser, como diz o Kardec, do ponto de vista como o André falou, do recolhimento, do clima tranquilo que possa oferecer. Lógico que você não vai fazer uma reunião mediúnica num corredor de uma fábrica, na porta de uma rodoviária, né? Aí não vai dar certo, né? Mas se tiver um local na sua casa, local tranquilo, sério, com pessoas que conhecem, que sabem fazer, sabem do que se trata,
porque já estudaram, são conhecedores, tal. Um ambiente seguro, portanto. Aí você não precisa ser no centro espírita. Não precisa, mas também pode ser, por que não? Se você tem acesso a um centro espírita, e é uma atividade bem coordenada, bem dirigida, bem estruturada, você pode se servir dali também para tentar obter uma orientação melhor. Olha, porque, em geral, os centros espíritas mantêm, em geral, digo assim, muitos deles têm determinadas turmas voltadas exclusivamente para experimentação. É justamente para isso que existem essas turmas. Experimentação. É uma fase inicial em que as pessoas vão tentar testar essas percepções, tanto para psicografia, quanto para psicofonia, ou alguma outra modalidade mediúnica que ela possa ter. São reuniões, são etapas, digamos assim, de uma preparação voltadas exclusivamente para isso. Agora, centros espíritas geralmente tem uma reunião mediúnica já estruturada há mais tempo, com médiuns formados, que se dedica a uma atividade de desobsessão, de atendimento a sofredores e tudo mais. E isso já é uma outra coisa, já é para médiuns adestrados, médiuns prontos, etc, etc. Acho que é isso, né? O Kardec também, ele chegou a considerar a hipótese, por exemplo, no centro espírita você tem lá um médium confiável, possivelmente haja ali também um guia espiritual confiável, e você fazer a pergunta para ele se você é médium. Agora, não faça dessa forma que eu falei, que o Kardec fala exatamente isso. Não faça uma pergunta genérica, eu sou médium, que provavelmente ele vai dizer que sim. Dentro daquele olhar geral, da mediunidade ampla que todas as pessoas têm, que é a possibilidade de ser influenciada pelos espíritos. Então, essa daí todo mundo tem. Agora, você tem que ser mais específico. Eu sou médium de psicografia, eu sou médium de psicofonia, eu sou médium vidente, eu sou isso, mas seja mais específico. Acho que por aí, né, moçada? A Adriana completa aqui, e a gente vai caminhando para o final por causa do horário, né? Uhum. Se for médium que incorpora, é o psicofônico, né? A gente já sabe que incorporação ou possessão é um outro fenômeno, tá? O psicofônico não é perigoso sozinho em casa. É por isso que nós falamos, Adriana, que caso você sinta a aproximação, o médium precisa já entrar nesse processo de ir controlando a passividade. E tem um outro detalhe que você não entendeu. Então, na minha fala, tem 2 detalhes importantes. Primeiro, esse. O médium ir controlando, né, a chamada passividade. Segundo, que você, antes de começar a treinar, lembra? Evoca o seu anjo guardião. Se você evocou o seu anjo guardião, primeiro, você tem toda uma proteção. Segundo, teoricamente, se você evoca o seu anjo guardião, quem vai se manifestar é ele. E aí o risco cai. Se não entrar no processo de obsessão, ou seja, né, tem alguém por perto aí querendo atrapalhar, querendo complicar, e aí o bom senso do médium já vai ser testado logo no começo. Mas havendo boas intenções, havendo verdadeira vontade de ser útil, né, descobrir se a pessoa é médium para trabalhar no bem, né, para ser útil na seara espírita, em geral, o anjo guardião vai manter a coisa sob controle. Agora, se a pessoa for curiosa, ou então alguém que acha bonito ser médium e quer ser médium por vaidade, aí a coisa complica. Senhores? Eu só queria... Tem um... Henrique, só um minutinho. Tem um amigo nosso aí que costuma falar com muita propriedade, que ela pergunta assim, não é perigoso? Olha, perigoso, como costuma dizer um amigo nosso, perigoso é tomar injeção com quem não sabe aplicar, andar de bicicleta na rodovia
no trânsito nosso aqui, do jeito que está maluco aqui, tem muita coisa perigosa que, no entanto, a gente faz. Perigoso é isso. Perigoso, isso, como esse mesmo companheiro costuma dizer, é uma falácia. Isso aí. É uma falácia. É perigoso para quem não sabe lidar, para quem não estudou, vai se meter a querer, por vaidade, como o André acabou de falar, sem nenhum conhecimento. Eu recebo espírito, eu não sei o que lá. Aí pode ser que você tenha problema mesmo. Falem aí. Então, Márcia, você nunca está sozinha. Não sei se você percebeu o que o André falou. Quando você evoca o anjo guardião, você não vai estar sozinha. E aí, né, André e Dejaí, o pessoal do meio espírita não sabe nem o que é anjo guardião. É muito triste falar isso. Mas os livros mediúnicos só falam em obsessores, só falam em culpa, não tem anjo guardião. Então, às vezes, se você não estuda Kardec, se você não estuda o livro dos espíritos, a lei do anjo guardião, por exemplo, que tem lá no livro de Kardec descrevendo o que é esse espírito, Kardec fala que é como um pai para a gente, que nos acompanha, e é um espírito superior. Por isso que o André falou que ele está protegido, porque é um espírito superior. Ele não vai deixar. O espírito que se aproxima de uma pessoa para obsediar é inferior. E o anjo guardião está ali justamente para isso, como o André falou. Então é nesse ponto, né, André? Quer dizer, as pessoas, ao desconhecer a doutrina, não ter lido isso no livro dos Espíritos, né, Dejaí? Ficam com medo, porque desconhecem isso. Enchem-se de leituras de livros mediúnicos que falam de obsessão, que falam que fulano está doente, não sei o quê, e você ainda vai para um centro espírita e prega isso também, olha, não pode fazer em casa e tem que ser com controle, tem que ser com gente junto, aí você fica desse jeito, morrendo de medo. E aí você joga isso, mas por sobrenatural. E Kardec inverte isso. Isso não é sobrenatural, é natural, porque faz parte das leis da natureza. Então, a mediunidade tem que ser encarada com naturalidade e não com medo, com um negócio como se o médium fosse um amaldiçoado. Pelo contrário, conversar com o espírito é como a gente está conversando aqui. Tá? Se você encarar como uma coisa de medo perigoso, você vai estar colocando mediunidade dentro do sobrenatural, coisas fantasmagóricas. Aí complica, aí você tem medo, acha perigoso, etc, etc. Maravilha. Bom, pessoal, nós passamos aí do nosso horário. Vamos concluindo, então, aqui por hoje, o nosso estudo. Eu vou pedir inicialmente ao André para fazer as suas considerações finais. Eu vou fazer as considerações finais, mas vou trazer só mais um detalhezinho com essa pergunta que foi feita. Nessa vibe que nós falamos, né, da pessoa que acha bonito ser médium, ou tem vontade de ser médium para aparecer, para falar para os outros que recebe espírito, ela vai ter problema não só sozinha em casa, ela vai dar problema em centro espírita também. Essa vibe aí, ela vai dar problema em qualquer lugar, tá? Então, não é o ambiente, não é o fato de estar sozinho ou não, é como se pratica a mediunidade, tá? Valeu, gente. Obrigado aí pela companhia dos amigos, foi muito bom, como sempre. Abraço, até a próxima. Henri. Um abraço para todos, né? Desculpa as minhas faltas que eu tive anteriormente. Vou procurar não fazer mais, porque realmente você perde um pouquinho da continuidade. Então, a gente vai tentar ficar vindo sempre. Houve problemas de profissão, de energia, como o Zé falou, né? Esqueci de pagar energia. Mas estamos aqui. Boa noite a todos e sigamos estudando Kardec. Muito bom, pessoal. Então, um abraço, André, um abraço, Henri, obrigado aí pela parceria, sempre muito bom estarmos juntos aí nesse estudo. Obrigado a todos que compartilharam conosco aí esse estudo, que contribuíram com seus comentários, sugestões, perguntas. Sempre muito interessante nós percebermos esse interesse, essa participação, e isso geralmente provoca o desenvolvimento um pouco maior do tema, de tal forma que a gente acaba sempre aprendendo mais, a coisa fica mais produtiva, né? Então, bom fim de semana a todos, e da minha parte, do André, do André eu não sei, mas com certeza da minha, até quarta-feira, às 22 horas, no Livro dos Médiuns. Um abraço.